Oiê! Estamos aqui mais uma vez no Box 404, recebendo um amigo que tem uma voz linda. A gente se conhece há muito tempo já, né? O Cris da Carretel Produções, ele faz cerimônia, casamento, 15 anos, qualquer coisa, né, Cris? Corporativo, tudo que precisar de música boa aí você tem, né? Bem-vindo. Obrigado, Dani. Eu tenho acompanhado aqui os episódios, estou achando demais. Tá muito legal toda essa sua experiência, esse seu desenvolvimento aqui nos podcasts. Estou achando show de bola e obrigado pelo convite. Todo mundo tem história, não? Tem muita história. Tem muita Tem história, muita né? história. E é muito legal ver, porque assim, eu acho que as pessoas, quando veem um evento acontecendo, não fazem ideia do que acontece por trás, né? Zero. Todas as coisinhas que a gente às vezes tem que fazer na última hora. E o pessoal de evento tem que ter esse espírito, né? Tem que ter o psicológico preparado, porque a gente sempre tem coisinhas, por mais que se planeje, por mais que deixe tudo certo, por mais que tenha uma equipe preparada, sempre tem coisinhas. Não, e é engraçado que as pessoas acham que a gente faz evento e que, nossa, que delícia, você tá todo final de semana em festa, bebe, dança. Já fiz até um story sobre isso. É engraçado Sim. que as pessoas acham que a gente curte festa. E, na verdade, não. É bastidor, é gerenciamento, é ver se tá tudo correndo bem, é chegar no horário. Execução das coisas. Tem um estresse, não tem? Sim. Sim, é porque a gente passa, né? Principalmente o pessoal da música, quando a gente faz a parte de festa, né? Tem banda, tudo. Então a gente tem que passar aquela alegria, tem que passar animação, tem que passar aquela coisa da diversão e tudo mais. Só que por trás ali tem toda a preparação e tem toda aquela coisa do trabalho mesmo, né? Porque É comprometimento, né? tem que Comprometimento, ser. eu É acho que é a história. diferente. É um pouquinho. Eu vim de banda que fazia bar e coisas mais Noite, né? informais, né? É. Então, uma coisa que ela não tinha realmente. Tem o compromisso, o profissionalismo, mas não é tão forte, né? Então, você não tem que estar tão envolvido com a coisa quanto o evento, porque o evento é muito detalhe, é muita gente, a gente trabalhando com várias equipes diferentes, né? Você que coordena, sabe? Não, e Então tem que estar tudo casamento, né, certinho. Cris? Casamento é mais engessado a questão do horário. Não é que Sim, nem bar, que vou tocar no bar, se eu atrasar 15 minutos tá tudo bem. Não, casamento tá cronometrado ali, e se tiver atraso, é porque aconteceu alguma coisa, né? A gente não costuma atrasar muito, né? sim, eu até brinco às vezes com o pessoal de serviços, às vezes, que dão uma atrasada comigo, né? Tipo, qualquer outro serviço, mecânico, sei lá, qualquer coisa. É, Eu não vou conseguir entregar o seu carro. Eu falei, imagina se fosse eu, e num falando pra casamento. noiva, olha, eu não vou conseguir chegar na hora da sua cerimônia, porque eu tive um negócio, um outro cliente me chamou aqui, me atrapalhou um pouquinho. Então, Coi- realmente, a gente tem que ter, a questão do horário é muito séria mesmo, né? Não e tem jeito. casamento principalmente, que eu acho que é o que a gente mais faz, né? O nosso Sim, foco, o sim, nosso core aí de trabalho é o casamento, né? é o casamento. Cerimônia, você faz muito Cerim- cerimônia e é uma parte tão afetiva, tão emocionante. Sim, é o sonho. E a parte que tá ali, toda a família. A cerimônia tem um detalhezinho que a parte da festa não tem. Na cerimônia, a gente percebe assim que tem muito foco no casal, tá tudo em silêncio. Tudo que acontece, então a música que está sendo tocada, o que está sendo falado, o detalhe da qualidade do microfone do celebrante, os noivos falando, tá todo mundo quieto, ouvindo. E então tem todo esse detalhe da atenção total A para gente os fica noivos exposto, né? e toda a emoção, a família. A gente sabe que, às vezes, assim, os pais, né, é muito emotivo aquele momento, né? É muita Não, e assim, emoção, né? A muito caixa de som fez um delicado. Nossa, todo mundo olha pra você e pra mim, sim, sim, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Resolve o fio que tá desencapado, sei lá, o vento. É complicado isso, porque a gente fica exposto. isso. Tudo tem que dar certo, né? Daí isso eu lembro da história, assim, que a gente faz tanto o casamento para fora, né, em fazendas e outros lugares abertos, quanto nas igrejas. E as igrejas têm o seu Nossa. próprio som. A E gente as passa perereco em Isso, igreja, né. né? E às vezes é muito comum acontecer, a gente tá com o nosso som só com a parte musical, acontecendo tudo lindo, aí começa um barulho na caixa de som Ah, da deixa eu explicar, porque a maioria das igrejas tem o seu próprio próprio sistema som. de caixa de som, que Isso, às vezes é podre, vamos isso, dizer, não dá nem para falar outra coisa. Então, eles vão tocar lindamente com som puro e limpo, só que plugam na caixa de som da igreja. Começa a música, a caixa de isso, som. isso. Gente, mas dá uma batedeira, porque as pessoas naturalmente já procuram quem tá tocando,
né, no Na olhar, hora. e quem tá organizando. E a gente não tem o que fazer. Eu vou falar pra pessoa, a igreja que não paga uma caixa boa. Não tem como falar, né? Então, às vezes a gente leva até todo o nosso sistema, até as nossas caixas para a igreja. Mas Mas o pode. padre pode. As igrejas permitem que você leve o seu equipamento. Aliás, muitas vezes elas pedem. Só que o padre tá falando no microfone com o som da igreja. E aí não tem o que fazer. Aí a gente não tem o menor controle. Nossa Aí Senhora. começa a falhar, porque é sem fio, aí começa a ter interferência. Enfim, tem igrejas que têm sons excelentes, assim, a gente tem que falar, assim, falar a Sim, verdade. Tem, sim. tem igrejas que têm sons que a gente fica até impressionado. Mas tem algumas igrejas que não estão Tão preparadas para o som. antigas, São né? Tá antigas, isso. obsoleto. E não, E e aí, padre é uma coisa que não tem jogo de cintura, né? Pra então, resolver problema de última hora, né? Começa a sim, dar um pepino nele, nossa, que horror que tá isso aqui. Vamos resolver o moço do som. Eu já passei por isso de é, padre falar besteira no microfone, no né? microfone e não conseguir ser discreto. É difícil isso. A gente não Sim, sim. consegue Sim, conciliar, sim. né? Em alguns casos, assim, nessas igrejas que a gente costuma fazer mais, o pessoal já está mais preparado, né? Aqui a gente trabalha bastante, aqui de As Campinas, tudo. mais, O né? pessoal já está com o som preparado, já está tudo certinho, já tem já estão muito acostumados a fazer casamento, então tudo funciona perfeitamente. Os padres já estão mais acostumados com todo aquele ambiente de casamento. Em outras igrejas, que às vezes não tem tantos casamentos assim, realmente o padre está mais acostumado com a questão da celebração das missas e tudo mais, mas na hora do casamento não tem, que nem se falou, né? Não tem tanto jogo de cintura, Não, mas e é a uma gente dica acaba dando boa, jeito, mas né? é uma dica boa, né? Na hora de contratar, por exemplo, o instrumental da cerimônia, né? A música da cerimônia, já pedir para levar as caixas de som Sim, sim, isso é né, importante. da É. empresa para não correr o risco da caixa de som da igreja estar estourada, tá chiada. Ou pelo menos perguntar pro profissional, assim, você já tocou nessa É, igreja? Como é que são as caixas lá? Porque, tipo, tem algumas igrejas que a gente faz que a gente sabe que o equipamento de som é legal e a gente é, poderia até usar o equipamento da igreja. A gente prefere levar os nossos, as sim. nossas coisas. Mas a gente sabe que tem igrejas que a gente até poderia usar porque o equipamento lá é muito bom. Tem uma igreja É. que a gente faz que elas usam a mesma mesa de som que a gente. Então, quer dizer, Mas é a aqui mesma é coisa. aquele negócio do não confiar, né? Sim. Do não A gente acaba confiar, levando. é. Porque assim, todo o nosso equipamento a gente sabe como é que tá, como é que funciona, o técnico conhece. Então, além da questão da qualidade, tem a questão da agilidade. É tudo muito Uhum. mais rápido porque Sim. o pessoal está acostumado. Mas enfim, a gente já teve também algumas Bom, histórias de bom, histórias igreja, de igreja e histórias de praia, né? de Você já praia passou também. por praia perrengue, né? Eu já passei muito perrengue em praia. Também já passei. A gente, logo que eu comecei a fazer praia, a gente não faz ideia, né? Porque a gente vai sempre passeando, a gente tá sempre ali curtindo praia. Se chove, tá tudo bem. Se corre lá pro quiosque e volta, e tá tudo bem. Mas a gente não faz ideia de como é fazer o evento na praia. Há muito tempo atrás, a gente começou a fazer, e eu lembro de uma situação específica que a gente estava fazendo esse casamento. A gente foi até com uma formação não muito grande, tinham dois músicos, foi um casal super bacana de São Paulo que contratou a gente, mas a gente tinha a cerimônia e depois a gente tinha um after do casamento, né, que é aquela festa que já aconteceu toda a recepção e tal, e no finalzinho Que os vai a amigos... bagunça pro pé na Isso, areia, né? pé na areia, só os amigos mais próximos ficaram, e eu ia fazer esse after também, violão e voz, tocando um luau, tipo um luau na praia. E aí a gente foi lá para essa cerimônia. Primeiro, aquela história: vai montar no aberto, vai montar no fechado? Como é que tá? Não, o tempo tá firme. Aí a gente começou a montar lá no espaço pé na areia, né? Pertinho da Uhum. praia. Aí depois a gente pegou, começou a virar de uma hora. Não, vamos todo mundo para dentro agora. Aí a gente pega, começa a desmontar o equipamento, leva para dentro, posiciona, começa a acertar, mas aí abre de novo. Não, corre. Limpou, limpou. Limpou. Corre que a gente vai fazer agora para a parte de fora. E a gente foi lá, montou tudo de novo, fez naquela apreensão, né? Será que vai É, chover? Será que é. não vai chover, né? Que nem eu diria os Paralamas. Aí a gente pega Será que- assim e consegue fazer a cerimônia todinha e parece que o tempo firma. O tempo fica legal. Onde vai ser a parte de luau? Vai ser aqui mesmo, tal, tudo certo. Aí eu fui dar uma descansada, porque Tinha acabou a que rolar a cerimônia. festa toda. Aí a festa ia acontecer, né? 5, 6 horas de festa. Aí no finalzinho eu ia voltar para fazer o after, um luauzinho pro pessoal. Nesse tempo, eu saí, eu acabei ficando num lugar um pouquinho distante, né? Essa praia no caso era o Guarujá ali. E eu fui uma outra praia lá, ficar numa pousada.
Descansando, de repente, começa a cair o mundo. Nossa E eu, meu Deus do céu, senhora. eu tenho que voltar meu Não tava equipamento. bom o O tempo, equipamento tava gente? lá, o técnico tá aqui, né? Vamos dar um jeito, vamos sair correndo. Aí, no fim, a gente pegou, se vestiu rápido e foi. Só que já tinha caído o mundo, né? Molhado todo. Isso. E aí, uma coisa interessante dos profissionais que trabalham nessa parte de praia é que eles já estão acostumados com isso. A gente não sabia, mas eles já estavam acostumados. Então, por uma gentileza que a gente agradece demais, Ele a recolheu? equipe de DJ que estava fazendo a festa recolheu todos os nossos equipamentos, cobriu o que não Olha conseguiu que tirar. legal. Eles foram sensacionais, assim. E aí eu cheguei e falei, Parece o Rapa na nossa, 25 de março, né? Começa a chover, pega tudo, sai pega tudo e sai correndo. É, mas correndo. é isso. Exatamente. E aí a gente acabou, eles recolheram, fizemos aí o luau, foi tudo maravilha, foi tudo lindo A demais. praia é uma coisa que deixa a gente tenso mesmo, né? Porque bateu um vento diferente, a maré muda. Eu Sim. já tive problema com maré subindo demais, então Nossa. tinha um after também depois do Sim. casamento, foi em Juqueí esse casamento. Daí, não, o after vai ser um sambão, daí contratei o carrinho de caipirinha do hominho da praia, sabe aquele hominho que faz as Sim, sim, batidinhas sim. no copo de plástico, bem roots Que sai assim, fazendo, nossa. pra fazer o after. Sim. Meu, a maré começou a subir num grau, um vento. Não Tipo, tem jeito. gente, vamos voltar pro salão. É, então, praia é assim mesmo. E daí, Não mas tem foi, jeito. mas o homem do carrinho não entrava no salão. Entendi. Daí eu falei, entra, chega O mais máximo pertinho que der. possível, o sambão vai ficar intermediário ali e a galera vem buscar as caipirinhas aqui. Então, assim, mas a gente tem que dar um jeito, mas Tem que tem dar que um ter um jeito. santo um coração duplamente forte, né, pra trabalhar na praia. Porque a Aninha, né, que veio Exatamente. aqui, a É. Aninha Martins, da AMI, ela é especializada em casamento de praia. E às vezes eu falo, Aninha, vai contigo. Eu indico a Aninha, inclusive, pra fazer, porque é muito perrengue às vezes. E ela já tem os locais, os brothers de lá, que Sim. conseguem de última hora resolver pra ela, é muito melhor. Então, eu já trabalhei em collab com ela, inclusive, pra A ajudar no gente perrengue. a gente conversando nesse dia mesmo com o pessoal falou assim: "É assim mesmo. Você não tá acostumado, mas a gente sabe que é assim". Então a gente já tem a nossa rotina, né, nossos processos para não ter problema. Então já, saiu daqui, vai ficar um tempo fora? Não, tem que Ô, Cris, mas eu tirar o equipamento. acho que a E nossa acostuma. velocidade também de São Paulo, da cidade, de casamentos urbanos, mesmo sendo em fazenda, Uhum. é outra. A galera da praia é sossegada, Sim. porque eles têm lá o domínio Não se estressam, deles. né, com as coisas. É, Não, exatamente. assim, você tá chegando? Calma. Tô indo, vai dar tempo. Moço, pelo amor de Deus, a cerimônia daqui 1h30. Não, mas tô chegando, tô Fica saindo do tranquilo. trabalho, vou trocar de roupa, depois eu vou. Como assim? Então é desesperador, porque a gente é muito É outro acelerado, ritmo, né? né, é outro ritmo. E dá certo. Dá Dá certo, é. certo porque eles têm o ritmo deles, mas assim, tá chegando convidado, tá esticando fio, coisa que eu não. Eu sou cri-cri com essas coisas, mas eu percebi que na praia você tem que relaxar, porque É outro tudo ritmo. é outro ritmo. Mas o pessoal que vai casar na praia também já sabe disso, né, isso que é bom. O pessoal que casa na praia já é Já é o da novo, né, praia. já é mais Já vai pra tranquilo, praia toda então hora, tudo bem. já é de, né, tem casa lá, tem uma história na praia. Sim. Então acho que tá E funciona acostumado. bem. É ótimo. Não, É. tá tudo certo. Tá tudo A certo. gente tem que desacelerar, né? Sim. Desacelerar. Mas tem padre que não chega também, né, Tem na padre que não chega em cerimônia, né? casamento. Não Então, tem. tem uma Não só história na que praia, né? não só na praia. A gente estava, você lembrou, assim, de uma história, a gente estava, a gente foi para um casamento, se preparou aqui lá na região ali de Joaquim. Ah, Chegamos ali, a gente deixou tudo preparado, tudo rural, né? prontinho, Rural. rural, né, aquelas áreas que, nem o celular pega, né, aquela coisa assim. Então a gente estava lá fazendo nossa parte, esperando para o casamento. E daí estava tudo pronto, a gente começou a fazer a nossa sala de espera, que é aquelas músicas que a gente toca enquanto os convidados estão chegando, estão tocando sala de espera, tudo mais. Aí a sala de espera começou a esticar um pouquinho demais. Nossa. Aí é uma hora que eu levanto ali, vou conversar com o cerimonialista. O que está acontecendo? O padre não está chegando. A gente já ligou, a gente ligou para a secretária falou que avisou ele, então estava tudo certo. E eu falei, nossa, mas não é tão longe e tal, tudo, porque era um padre da região mesmo ali, né? Mas, enfim, aí a gente começou a esperar, aí demorou. Aí, tipo assim,
de 30 minutos de sala de espera já tinha dado 1 hora. Nossa Senhora. E aí aí aquela coisa, né? Todos os padrinhos, né? A noiva, tava todo mundo lá já esperando e o padre não chegava. E aí foi a hora que começaram, meu Deus, alguém vai ter que fazer essa celebração, alguém vai ter que assumir isso aí. E aí ninguém queria assumir. Eu falei, ó, até a noiva falou, você não, Você você não tá fala? acostumado a falar, né? Você canta em banda também. Eu falei, não, a gente pode fazer. Me ajuda a fazer um textinho. A gente faz junto aqui e eu faço celebração, tudo bem, tranquilo, a gente faz, pelo menos Topou? fica. Eu topei fazer. Aí a gente começou a fazer o textinho, eu tava lá já me preparando e já avisei o pessoal da nossa equipe lá, gente, eu vou ter que fazer isso aí Vocês mesmo. vão ficar sem maestro. Vocês vão ficar, vocês se virem aí. E aí a gente eu comecei a me preparar, comecei a dar uma lida no texto para não chegar sem saber o que estava acontecendo. Só que daí, de repente, aponta lá o padre. Aí todo mundo, padre chegou, Chegou? tudo certo, resolvido. E aí a gente foi falar com ele, falar, e aí, o que aconteceu? Ele falou, eu tava vindo pra cá, eu demorei um pouquinho pra botar a localização no GPS e não tinha sinal. Aí eu fiquei perdido, fiquei perguntando, não sabia onde é que era. Aí tive que voltar tudo. Tem que carregar o GPS a hora que sai tá de saindo, casa. E aí ele falou, desculpa, eu tava sabendo, eu vim com o tempo, eu tava super perdido, o padre tava você viu que ele tava suando, assim, meio ofegante. Mas depois, assim, ainda bem que foi ele, acabou fazendo, deu tudo certo. Eu já passei perrengue com o padre Uma hora e também. meia depois, mas tudo Então, certo. mas numa hora dessa, eu É. perdi a luz do pôr do sol por causa de um Isso, padre, sabe? isso acontece. A gente começou a esperar, daí eu já tinha o meu plano B, que tinha uma pessoa que falava muito bem da família. Já cacei, falei pro pai da noiva, viu? Quem que tem o dom da palavra, quem que é desenrolado pra falar, a gente pega um textinho, pega um poema, fala um pouquinho da história dos noivos, um rabisco aqui, e eu já começo. Porque o padre estava perdido, ele estava em outra cidade, longe pra burro. Eu não sei que ele colocou no GPS ali, ele tava... E eu falava com ele no telefone, de vez em quando pegava, de vez em quando não pegava o telefone. Eu falava, onde o senhor tá? Ele falava, eu não sei. E daí eu falei, meu, ele tá com... Parecia que ele tava com confusão mental, ele não sabia onde tá. Eu, para onde o senhor tá, lê uma placa, tira foto de uma placa pra mim. Eu preciso saber onde o senhor tá, ou manda a localização em tempo real. Ah, eu não sei fazer isso. Nossa! No final, a família decidiu esperar, porque era um padre próximo ali deles e faziam questão que fosse ele. Mas assim, eu falei, ó, vamos perder a luz do Porto Sol, não vai ter foto no Porto Sol. E, porque o casamento é ao ar livre, né? A gente espera que tenha uma foto, uma sessão de fotos no Porto. E corre com o pessoal de som e luz para pôr umas luzes para mim na cerimônia, porque a gente não estava preparado. Então, todo mundo no escuro. Não tem sentido. Então, põe luz no altar, Então, enquanto o padre não chegava, eu correndo com fio e com spot de luz, né? para iluminar. Resolveu, mas foi um estresse. Um estresse que as pessoas acabam... Daniela, por que o padre não chegou? Porque a gente assume uma culpa que não é nossa, sabe? E por mais que você brife durante a semana, ó, cronograma, você viu onde é o endereço, tá tudo certo, que hora o senhor vai chegar, com todo mundo a gente faz isso, né? Sim. A pessoa se perde, então pode acontecer um monte de intempérie no caminho. Pode. Mas pode estragar um casamento. Sim. Né? Estraga momentos importantes, né? E falando em estragar casamento, nossa, no meu primeiro casamento, eu sou casada 2 vezes, né? No meu primeiro casamento, lá em 1900 bolinha, um primo meu quis fazer surpresa e tinha uma banda tocando, ele pegou o microfone e foi cantar. Sem falar comigo. Ah, sem falar com você. Não, deixaram ele cantar. Olha que legal. Quando eu vejo, ele começou... Crazy, crazy for feeling, sabe? Julio Iglesias, eu acho. Sim. Quando eu olhei aquilo, eu falei, quem é esse desafinar? Bom, já começou a me palpitar. Ele quis fazer uma homenagem. Minha prima querida, não sei o quê. Um amor, o menino. Mas assim, né? Com certeza. E daí, acontece isso. Porque a gente teve um casal em comum que um padrinho quis cantar também. Sim. E às vezes a pessoa acha que sabe cantar, e até sabe, mas no momento não segura, né? Conta essa história que você conta melhor que eu. Então, a gente... Tem um detalhe. Eu cantei no meu casamento, mas
Tudo bem, né? Não, tudo bem, só que assim, é muita emoção na hora. E tipo assim, você sabe lidar com essa emoção. A gente tem que pensar nisso Você se também. vira, né? Dependendo da pessoa, dependendo sabe, do sentimento que ela tem pelo casal mesmo, às vezes ela se emociona demais mesmo. E vem o nervosismo. E aquela história que tava falando do casamento da hora da cerimônia. É muito foco em quem tá falando. Então, é muito foco no grupo. Por isso que o grupo tem que ser um grupo firme, tem que estar acostumado a fazer aquilo, porque E saber as rebolar, pessoas né? estão ouvindo detalhes, então o grupo tem que estar acostumado, tem que saber, porque se for aquela pessoa que fica meio nervosa e Alguém assume, erra, né? o pessoal vai prestar atenção. E isso acontece também quando tem algum padrinho, alguém quer fazer uma homenagem, que é uma coisa muito legal, quer fazer uma homenagem ao casal, quer cantar, às vezes está acostumado a cantar, já cantou em No meu caso grupos. foi essa. Uma voz É, linda, canta super bem. Ele foi subir no palco, mas era na hora da festa. Eu falei, meu Deus do céu. Depois ele foi bem. Eu acho que no começo vai que fica nervoso mesmo, né? sim, então tem o nervosismo, tem a emoção da hora, às vezes você é muito próximo do casal e tem a pressão de estar todo mundo prestando atenção e tem a pressão das pessoas saberem quem é você é o padrinho, você é o conhecido ali, É, e você tá fazendo aquilo, então fica muita luz, muito foco em você. Se você não tá preparado, né? Porque, eu tô acostumado, já canto, tal, já cantei em grupos de cerimônia, tudo mais, legal. tudo bem. Mas você está acostumado com aquele foco e naquela situação onde você tem um relacionamento afetivo, né, uma coisa É uma próxima. homenagem, né? Então, enfim, a gente pegou esse padrinho, a gente preparou ele. Foi preparado, foi feito ensaio, foi Ah, feito ensaiou, tudo. né? Foi feito tudo preparadinho. Só que daí, na hora que a gente então, chegou o momento, o padrinho se posicionou com o microfone certinho, tudo reguladinho para ele. Aí o pianista começou lá a tocar a música, aí o padrinho dá aquela olhada pra mim, de pânico. Eu Não falei, sei entrar. tipo, ele não deve estar lembrando do tom da música, alguma Sim. coisa. Aí eu disfarçadamente fui lá no ouvido, cantei o tom. Uhum. Aí aí o pianista retomou, né, botou no ponto de começar, e ele entra num outro tom, totalmente Nossa diferente. senhora. Aí o pianista que olha pra mim, Tipo, né, daquela olhada assim, eu entro no o tom que ou que eu ele vai faço? entrar no tom? Aí o pianista começou a ouvir e ele pegou e encaixou no tom que o padrinho cantou, né? Um tom diferente. No momento que ele entra e deixa tudo certinho, aí o padrinho foge para outro tom. Aí o pianista olha de novo para mim. Aí ele foi lá, continuou de novo, acertou o tom diferente. Só que assim, isso aconteceu a música inteira, até o final. Foi oscilando de tom. Isso, até o final. Aí os noivos com aquela cara de tipo assim. Acaba É... logo. Isso, tipo, acaba logo. Isso não tá tão legal assim quanto a gente achou que fosse ser. Mas foi até o final. Aí acabou. Aí o padrinho saiu vermelho, né? Voltou lá vermelho, né, pro altar. E, enfim. Essa história é interessante de contar porque, assim, eu acho legal fazer as homenagens. É sempre bom se preparar. Só que você que vai fazer essa homenagem, você tem que ter aquela noção. Quanto que você segura essa pressão na hora da emoção. Emocionalmente, Da é. emoção. Se você tá acostumado, tem a técnica. Eu já vi tantas pessoas falando assim na hora da cerimônia. Eu já fiz tantas vezes isso. E agora eu tô super nervoso, eu não vou conseguir fazer. Então, vou passar aqui para outra pessoa. Ou então, tipo, a pessoa às vezes fala isso até na hora de estar fazendo. Já fiz tantas vezes e hoje eu tô totalmente nervoso para quebrar um pouquinho, né, o nervosismo. E daí faz. É. Mas é realmente tem uma emoção, é diferente de quando você já tá acostumado a fazer. Mas você fez um casamento de uma noiva que foi a filhinha dela que cantou e você cantou junto. Lembra que coisa mais fofa? Sim, foi legal Porque ela demais. cantava super bonitinho, mas a Sim, voz de criança não é potente, sim, né? E daí você entrava de vez em quando foi para muito dar um legal. suporte. Foi muito legal. Foi muito A legal. igreja inteira aqui, É, né? Porque foi lindo. Então, assim, dá para dar um a gente se preparou suporte. também, e aí É. a gente já criou
aquela confiança, né? Porque ela sempre dava, né, dava aquela Mas foi uma olhadinha e dava belezinha, é. um suporte para E ela, ela foi olhava pra ótimo. você, você entrava e dava o suporte, e ela já crescia, assim, Sim, meio centímetro, porque ela ficava é, confiante, né, sim. então foi muito Foi bonitinho. muito bonitinho, essa É, deu muito certo, foi muito bom, essa foi uma assim. homenagem muito legal, eu Foi. gostei, porque criança às vezes não dá pra ter Não dá pra saber, né. não dá pra Mas ela saber. deu super certo, E ela é nossa, foi muito muito bom. bonitinha, E ela é eles ficaram muito muito felizes, bonitinha. né, o casal, porque eles sabiam o quanto que ela queria fazer Era a filha isso. deles, É, então, filha né. deles, sabia o quanto que ela queria fazer É, isso. e foi um E voto de foi muito confiança, legal. né. É, Eu deu tive tudo uma noiva certo. também que a filhinha tocou violino Hum, na entrada. E daí, só que ela não quis que microfonasse o violino, porque ela falou: "Dani, se eu errar, não vai ficar tão gritante". Então daí a gente pegou um violino uhum. do pessoal do som para ir atrás dando suporte para ela. Então ela foi tocando, né, baixinho ali, sem microfone, e o cara do violino ali um pouco mais forte para dar um corpo. Uhum. E daí foi. Sim, Foi sim. uma gracinha, mas Ah, assim, isso é muito foi legal. só pela entrada, porque ela falou: "Dani, eu tô muito nervosa, eu não vou Uhum. conseguir, não sei o que, nervosa". Então foi bonitinho, né. E você sabe que eu lembrei de uma outra história. Eu ainda não tinha, né, a Carretel ainda, então Hum. era antes, assim, eu fazia uns freelances, né, em casamento, e uma noiva, ela queria prestar de surpresa uma homenagem para o noivo, e aí a gente fez muitos ensaios. A gente fez, eu não vou falar, assim, na época era um grupo, sim, mas não importa, né, quem era o Espera, mas não pessoal. foi uma que entrou cantando Fantasma da Ópera? Foi meu casamento. Você estava lá, Dani. Juro, juro. Nem existe E a mais esse gente salão, o salão tá tá fechado, é em fechado. Sousas. Sim. Meu, esse Era casamento você? foi meu. Gente, nesse Então, então, conta, porque nesse dia eu queria ser uma ervilha. isso, né. O que acontece foi o seguinte, Nossa, eu nem lembrava dessa história, foi 500 anos. né, o dono, né, do grupo, na Uhum. época, ele foi super, correto no seguinte, falando para pessoa: "Olha, você pode ficar nervosa, a gente ensaiou bastante, vamos gravar no estúdio?". Gravamos no estúdio, deixa tudo pronto, aí você faz como se fosse fazer a Dubla, né. coisa, dublagem, e, eh, tudo bem, ninguém sabe, a homenagem vai acontecer, vai ser tudo lindo, tudo mais. Só que a noiva quis fazer, e tipo assim, ela tinha condição de fazer. Nesse caso, ela tinha, e ela estava preparada. E aí, Sim, ela cantava ela falou assim, lírico, só que ela falou né. assim: "Ó, você pega e você". Assim, outra coisa que pode dar problema são os microfones, esses microfones sem fio. Você traz. "Ah, não, eu tenho um primo que tem uma equipe, sim". Lembro disso Você como se lembra? fosse hoje. E aí ela falou assim: "Não, você vai trazer esses microfones, a gente vai testar". E aí a gente estava lá na hora da festa, e a gente testou esses microfones, dava tudo ok, tudo certo, só que tecnologia, celular, influências, aí na hora, É. a gente pegou e deixou E tudo ali todo mundo certinho, filmando, todo mundo né, tem um filmando. monte de frequência ali. Isso, é muita coisa acontecendo, então, É aquele pra microfoninho estar de bem fininho, como é que é, chama? é Que é o bem um é o fiozinho. microfone, então, Não é um headset, né, é um é tipo um headset headset meio lapela, né, tipo assim, mas é, aquele só que que ele era gruda bem aqui. aquele Isso, que quase não fiozinho, tipo da aparece. Ana Maria Braga ali, né, era bem Exatamente. delicado, eu lembro. E eu usei o meu, funcionou, só que aí estava tudo funcionando, aí Era o dela também estava você tudo que estava de funcionando. Era Fantasma eu, da que estava de Ópera, fantasma da verdade. eu que estava de fantasma da Não, ópera. detalhe, foi na Máscara, cerimônia, né. Ela não, entrou cantando, não foi não isso? foi Não, na foi no meio da festa? então, foi isso que aconteceu, foi no meio da festa, então era no meio dos Verdade, convidados. verdade, foi no meio da festa. Mas só que era aquele momento que a gente se pega assim, chama: "Atenção, vai acontecer isso". Puf, todo Foi mundo uma para. surpresa. Eu lembro que eu Surpresa fui para o com ela noivo. no toalete, ela suou o nariz, ela fez os exercícios Não, de para executar, aquecimento, ela ela estava foi, ela pronta. estava Ela tinha, sabe todo aquele negócio que a gente falou? "Não, você tem que saber que você consegue, que você tá", então ela tinha é. tudo, ela fez um preparo, a gente ensaiou, a gente gravou, a gente fez tudo. E aí, só que daí aquelas coisas da tecnologia. Eu sei que na hora do foco, tá todo mundo pronto, vai. Aí começou a música, aí eu fiz minha parte, tinha até É, uma encenação, né, coisa do é, Fantasma da é. Ópera mesmo. Aí eu fiz a minha parte, e aí vai começar ela. Não sai nada no microfone.
E ela Deu começa a ficar problema. nervosa, Aí ela começa a começa a ficar mexer nervosa, ela na olha pra mim, caixinha do Aí eu falei microfone. assim, meu Deus, será que eu tiro? Mas só que eu tava muito preso o meu microfone, não dava pra eu tirar e dar pra ela. Foi... Enfim. Aí eu lembro... Ervilha. Eu queria ser uma ervilha nessa Eu hora. queria ser aqueles Emílio também, pequenininho. Não é? Escondido. Porque daí até rolou, ela cantou, só que daí Não saiu a voz, né? não nas saiu a faixas. voz. E como, né, era uma música do Fantasma da Ópera que tem um agudão, vai lá ali, né? Isso. Ela Daí cantou. ela cantou, mas aí Ninguém começou a viu. ficar nervosa, Isso, começou a ficar mexer na nervosa, caixinha do começa a perder a microfone. letra. Aí todo mundo começa a perder a letra, aí começa a... Fica um Isso. negócio... Meu Deus. Eu não tenho o que queria fazer ajudar nessa de hora. alguma forma, mas não tinha o que Ninguém fazer. tem o que fazer nessa hora. É esse que é o problema. Sim. E a gente tem uma vergonha alheia. Foda-se, eu não sabia que você estava lá. Eu não Era lembrava. meu esse Que casamento. legal. Nossa, mãe, ele Não era em sabia, outro não lugar, lembrava, mudou né? de salão. Eu não lembrava desse Sim. detalhe. Nossa, uns noivos lindos, fofíssimos. Legal. E ela depois ficou super arrasada. Mas eu falei, mas foi lindo no Isso mesmo faz jeito. muito tempo, Nossa, né? faz muito tempo. Muito tempo. Sei lá, faz mais de 10 anos. Muito mais. Não, faz mais de 10 anos. Muito com mais. certeza. Quanto tempo tem a Carretel? Então, isso aí deve fazer para mais de 12 anos. Mais, Porque a Carretel tem 12, 13, quase 14. Não, deve fazer uns 15 anos. Uns 15 anos isso. Faz muito tempo. Mas então, foi um negócio, uma saia justa, né? Aparentemente ia ser ótimo, mas no caso, tecnologia... Não, e assim, né? 200 falhou. Pessoas em volta, paradas, olhando para você. Todo mundo olhando, porque abriu, né, um clarão. Abriu um clarão no salão, meio. Todo mundo olhando. E aí você via até as pessoas assim, Era né? você, de Era capa, eu, de máscara. De máscara. Era eu. E de dread. Você tinha um dread, gente. O dread. O apelido da Cris era Cris Rasta. Porque ele tinha os dread Rastafari lá. Agora, faz 1000 anos que você não tem, né? Tá passando esse apelido, né? Imagina, um Fantasma da Ópera de dread. De dread. Moderno. Sim, moderno. Moderno, super. Mas, enfim, uma história que era pra dar tudo certo, mas, no caso, a tecnologia... Essa história desenterrou. Eu não lembrava dela, e era eu. Era você. Era eu. E chega uma hora que a gente fala, nossa, o que tá acontecendo? A pessoa fala, bom, o microfone... Não sei. Ou alguma regulagem que ela deve ter mexido antes um pouco também. Esbarrou. Alguma coisa aconteceu, perdeu. Ela tava de noiva, né? Tava vestido de noiva. polo. Exatamente. Tava de máscara também, eu acho. Eu não lembro disso. Fantasma, não sei. Mas ela tava lá, ela tava toda preparada. Ela se preparou bem. Ela tava pronta para fazer. Detalhe da tecnologia. Alguma coisinha, algum botãozinho, alguma coisa. Aquele equipamento. E tem a questão da emoção, porque daí um negócio que não deu certo desequilibra num grau que daí a voz não sai, aí você sai do tom, daí você não lembra a letra, daí não sei o quê, o negócio em inglês, que é uma ópera, complicado isso, né? Super, super complicado. E aí fica aquele silêncio retumbante no salão, que fica todo mundo parado, aí eu não sei se para de filmar, se continua filmando. Se para a música, se volta, mas era surpresa. Então, quer dizer, se para a surpresa... Eu acho que eu deixei rolar nesse dia, rolar, né? Não dá pra falar, viu, gente? Vamos parar. Pra começar de novo, vocês fingem que... que lindo de novo. Não dá. Então, você tem que rezar pra passar rápido. Surpresa, não tem o que fazer. É rezar pra passar rápido. Sei lá. Foi uma pena, assim. Você me contou, a gente tava lembrando disso, eu tenho uma história também de casal que você atendeu... 2 vezes, né? Que você fez o casamento. Já aconteceu com você? Porque eu já fiz isso também. De fazer casamento 2 vezes para a mesma pessoa. Então, eu recebi aqui um telefonema, né? Na época a pessoa acabou telefonando. E de alguma forma, assim, na conversa, depois a gente trocou mensagem. Eu falei, nossa, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Eu não sei de onde... Eu devo conhecer aí de alguma outra situação, tudo tal. E aí, enfim, a pessoa falou, olha, só que eu preciso que você venha aqui no local. Era um local que eu não conhecia, né? É um local que normalmente o pessoal não faz casamentos, mas fazem outros tipos de evento aqui. Fazer uma visita técnica. Vem aqui e a gente vai conversar, a gente vai ver como é que tá, como é que é, que local que vocês podem estar. Era no evento com banda da festa. E aí eu fui para esse local, aí eu olhei, cumprimentei, né, prazer e tal, e eu comecei a ficar olhando, né? Eu olhava e falei, nossa, eu conheço essa pessoa de algum lugar, de onde será que eu conheço mesmo? E a gente conversando, e a noiva, né, empolgada com a festa, falando. E
a gente falando, conversando, e de repente a noiva falou assim, eu preciso de um toalete, né? Aí a responsável do local falou, pode ir ali e tal, tudo. Aí ela foi, aí o noivo veio pertinho de mim e falou assim, você não tá lembrando de mim? Eu falei, eu não sei, eu parece que te conheço, mas não tô lembrando de onde. Não, você já tocou no meu primeiro casamento. Mas eu gostei tanto que eu quis Fica te quieto, contratar não de fala novo. Só que nada. não, ela falou assim, eu acho que eu não teria problema, não, mas vamos evitar falar sobre assuntos e tudo mais. Eu tive uma história assim, E a menina me procurou, porque depois eu soube da história toda, mas ela me procurou, fez um orçamento comigo, a gente fez um call, e chamada de vídeo, e ela falou, Dani, bateu super o santo, já te amei, vamos fechar, não sei o quê. Fechamos, ficamos best ali, conversamos de tudo um pouco, não sei o quê. E depois ela veio me contar que ela falou, eu tô vendo a música da cerimônia, eu tô vendo a assessora e tô cotando algumas pessoas, tal. E ele falou, faz com a moça que fez o meu primeiro casamento, ela era tão boa, deu tudo certo a parte dela, não sei o que. Ela falou, nem morta que eu vou contratar essa aham, mulher, que não sei o quê, seu que primeiro no seu primeiro casamento. casamento, não vou copiar nada, não quero nada igual, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou, então tudo bem, e acabou o assunto. Quando ela fez esse call comigo e fechou efetivamente comigo, ela foi contar pra ele. Ela falou, fechei uma assessora que eu adorei, tal, o nome dela é Daniela Placo. Ele começou a rir na cara dela, porque ele falou, então, é ela do meu primeiro casamento. E daí ela falou, eu não posso nem te demitir, Dani, porque, Já bateu o puta, santo, já bateu o santo, tudo já certo. tá tudo certo, e confia. E deu tudo certo, foi um casamento lindo, mas assim, foi engraçado, porque é sem querer, né? Não Então, é, às deu a vezes, a noiva nem conexão sabe, e ela deu não a queria. conexão, E né? ela. Deu a conexão. É isso aí. Ô, Cris, e tem uma história aqui. Bom, a gente tem duas histórias tristes aqui, mas acho que vale a pena contar, porque depois teve um final feliz, né? Que a gente teve Sim. noivos que ficaram doentes no processo de Isso. casamento, né? Você teve um caso grave, né? Sim. Então a gente tem dois casos que eu lembro. E é engraçado que esses casos eles estão nessa nossa época aqui, né? Esse nosso momento aqui de pandemia, pós-pandemia, né? Que realmente pegou muita gente ali essa questão de saúde, não só, né, para a questão do Covid e tudo mais, mas por outras coisas também. Sim. Mas o interessante, assim, que a gente tem duas histórias que eu lembro. Uma, é, no caso, uma foi com o noivo, outra foi com a noiva. Então, a noiva, ela Uhum. teve um problema sério de saúde e a gente, né, precisou até dar uma segurada, né? Tipo assim, gente, aconteceu isso, a gente vai ter que Na verdade, eu liguei pra todo mundo. Esse casamento foi parar. comigo, Foi com né? você, né, nisso. Ela A gente teve precisou parar, eu acho que foi 6 meses antes do casamento, isso, que super ela teve um próximo, problema muito, muito muito grave. grave de saúde e tinha que se recuperar e teve sequelas. E o noivo me ligou, falou, Dani, eu não sei se a gente consegue casar na mesma data. Por conta, O né, que que a gente faz? Aí eu dei a sugestão de suspender. suspender, né? Vamos suspender, Galera, ó, vamos suspender, não sabemos se vai né? rolar. Você topa, você topa, você topa. Era um time maravilhoso. Quando você Sim. trabalha com pessoas que tenham, né, humanidade no coração, né, tem amor ao próximo e se põe no lugar do outro, é muito importante isso. Então, Uhum. às vezes, não é só o valor, viu, gente? Então, às vezes, o valor é muito bom, mas não tem o coração ali. Sei lá. Então, numa hora dessa, é que eu me orgulho de trabalhar com pessoas do bem e times fortes e que não Uhum. dependem daquilo para não quebrar a empresa. Tem isso também, Tem também. né? Posso suspender os pagamentos por hora? Lembra que eu pedi? Posso Claro, suspender os né? pagamentos Imagina por a hora e situação depois a daquela. gente retoma? Sim. Porque a família estava Sem saber o que fazer, né? sem saber o que Fica, fazer. fica abalada pela situação Muito. e totalmente perdido, E, né? e o noivo também. Ele falou: o que, que eu faço? Eu falei: deixa comigo, deixa que eu faço. Você não precisa fazer nada. Deixa Então, nessa comigo. hora, é uma hora também que a É, assessora ali a gente tem que faz assumir. faz toda a diferença. E daí a gente suspendeu o casamento, né? Sim. E ela ficou em tratamento muitos meses para retomar alguns movimentos e das sequelas e tudo. E ela tava com medo. Eu lembro que ela falou: Dani, eu tô super insegura de segurar o buquê com essa mão, porque eu não tô firme Aham. ainda. Eu falei: não tem problema nenhum, o casamento é seu, nós vamos mudar você de lado. E você entra do outro lado com a outra mão firme. E tá Pronto. tudo bem.
E ela ficou mais É segura, né? segura daquilo. Então a gente, né, no final deu tudo certo, né? Sim. Eles casaram na data Sim, casaram na mesma nossa, foi tão, data. olha, me arrepia, foi tão emocionante esse Foi. casamento que eu enchi o olho d'água Então, quando imagina só, eu depois a gente vi. você fica pensando na história e tudo que E aconteceu. são pessoas que eu tenho no meu coração até hoje, que eu amo de Sim. paixão, a gente sempre se fala e se encontra em outros Uhum. casamentos. Então, assim, É a gente muito fazer legal. parte dessa história positivamente, que Sim. a pessoa tem que ter a lembrança do que aconteceu ruim, mas a lembrança de A hora que passa, que dá tudo que tudo certo, deu certo e que todo é mundo ótimo. apoiou, que todo mundo suportou. Foi tão legal, né, esse Sim, casamento. Mas muito você teve um legal. outro, né, de um Então, a noivo. gente teve um outro, daí no caso do noivo também, que a gente continuou conversando, o pessoal fora de série, assim, um casal realmente muito bacana, que o noivo estava com problema também de saúde, e não só por conta da pandemia, mas também por questões da saúde, a gente ficou precisando alterar datas, Ele alterar e teve uma tudo doença mais. grave. Teve doença grave também. Então, às vezes, na data que estaria, ele não ia poder porque tinha, Estava né, em tinha um tratamento. problema. Mas o interessante que foi, apesar de todas essas coisas remarcadas, chegou um momento que deu certo, tudo tá acontecendo, e aí foi um casamento também muito legal, muito bom, emocionante. Ele me falou, né, outro dia, que foi uma das partes que mais importantes da vida dele, Teve e que que, remarcar várias vezes por conta da sim, por doença, conta da né. doença. E aí foi interessante que depois deu tudo certo, o casal que eu converso até hoje, um casal Hum. realmente que também vai ficar ali, né? Alguns casais a gente acaba aguardando É. por tantas situações, por tantas coisas, né? Então a gente conversa até hoje e deu certo, foi ótimo e ele tá bem, tá Finais tudo felizes, né. tranquilo, né? Finais Tudo felizes, graças caminhando, a Deus. A graças a gente não gosta Deus. de contar tragédia aqui, porque eu acho que é um momento de descontração do Sim, dia, né, que eu acho que a então. pessoa ouve para ouvir os perrengues que a gente passa, mas essas histórias que têm final feliz São muito são muito legais. legais, porque enche de esperança o nosso coração também, Sim. né. Quando tem algum problema sério em casamento e não passamos só por 2, tem um Sim, monte de sim, sim. A história. gente lembrou desses mais recentes, né, Cada uma mas com a sua, né, quebrou a perna, quebrou o braço. Eu proíbo o noivo de jogar futebol uma semana antes do casamento. nossa, Por que que vocês jogam futebol antes do casamento, gente? Porque já fiz casamento com noivo, perna quebrada, braço quebrado, o rosto, um pimentão, porque foi jogar bola um dia antes, ficou no sol, não hum. passou protetor e tava roxo Eu de também já vi sol. noiva, né, que Gente, não passou por coisa que que vocês direito. querem ficar no bronze 2 dias antes do casamento? Pra não dar certo, né? Sim, Daí fica aquela marca de biquíni que não consegue tirar nunca mais, porque vai na despedida de solteiro lá em, sei lá, em Jurerê Internacional, sim. na lancha, e fica É, com o biquíni que fica aquela marca horrorosa aqui, e o vestido tomara que caia. isso, acaba com não tem o que fazer, né. Assim, a assessora tem um limite de aconselhamento. Eu não posso prever tudo. Então, e tem umas coisas que são decisão da casal mesmo, É, né. e eu tive uma noiva recente até, que é uma graça, posso até falar o nome dela, a Fernanda. Eles moram nos Estados Unidos e tal, e vieram pro Brasil só fazer a festa porque são brasileiros. Festona, 1000 horas de festa, 1000 atrações, não sei o quê. E o Felipe, o noivo, falava assim pra mim: "Daniela, ela quer ir pro Rio de Janeiro uma semana antes do casamento". Eu falei: "Tire Uhum. essa ideia da cabeça. Tire essa ideia da cabeça, porque tudo pode acontecer, de assalto, sequestro, queimadura de 40 graus, de tudo pode acontecer. Pois é, Não dá. vai Não arrisque, por depois. favor, vai depois". "Não, porque meus amigos dos Estados Unidos vêm e eu quero mostrar o Rio de Janeiro". Eu falei: "Depois. Não vai, não arrisque". Porque tem coisa que acontece. Tem. De noiva de perder o voo, de não chegar. Não tem aquele filme que Se Beber Não Case, que o nego não Isso, chegava. isso. Pode acontecer, não é? Pode acontecer. Nossa, e pode acontecer de esquecer também o instrumento, né, Cristiano? Pode Que acontecer você também. Pra fechar com chave de ouro essa história, porque, gente, ó, a gente acha que bom, e a gente dá um double check, triple check pra não esquecer nada Sim, pra evento, né. sim, sim, E às vezes a loucura da vida acontece uma fatalidade, né. Já sim. aconteceu com você, né? Já aconteceu. Isso já faz também bastante tempo. Eu vinha numa rotina muito assim, eu estava tocando,
né? Tô fazendo evento, tocando em tudo quanto é lugar, de segunda a segunda, nessa época. Nossa Senhora, sem De dormir. segunda a segunda. Ainda chegava no final de semana, eu fazia a sexta, aí de manhã eu tava num local, à tarde no outro, à Nossa. noite pra madrugada no outro, Uma fazendo assim, uma rotina rotina. insana. E aí, eu costumava fazer sempre assim, eu chegava, tal, no local, só que já fazia acho que mais de mês que eu estava fazendo essa mesma rotina. O mais pesado eram os 3 no sábado. Sim. Então daí De chegava manhã, à tarde nesse e à dia noite. especificamente, o da madrugada, né, da noite até a madrugada, era numa cidade um pouquinho distante, que eu até tive uma ajuda, uma pessoa que acabou vindo comigo dirigindo, porque eu não tinha condição. E aí, eu sei que cheguei, fui descansar e eu sempre deixei tudo certinho dentro assim, o carro carregado, né, o transporte carregado para poder levar as coisas, tudo certinho. Era rotina, então já estava fazendo isso para não ter problema. Não sei por quê, nesse dia, eu cheguei e tive que descarregar. Aí eu acordei no outro dia, acordei até que tava bem, assim, não achei que ia estar mais cansado, mas assim, acordei no limite, me preparei, botei minha roupa e tudo mais, entrei no carro e fui, com aquela coisa na Sem olhar cabeça. no Não, porta-mala. aquela coisa na cabeça, meu carro tá sempre carregado, tudo Sim. lá, sempre deixo ali, tá tudo prontinho. E fui. Aí eu peguei, fui até lá, é um clube de São Paulo, Uhum. aí cheguei lá, e aí a hora que eu desliguei o carro, gelou. Eu falei: Lembrou que estava descarregado. "Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora?". Eu tinha descarregado todo o equipamento, eu não tinha nem violão pra fazer, tipo assim, um acústico ali. Nossa, um negócio que é pessoalíssimo, né, E assim, isso, não tinha nem o violão. E aí eu fiquei pensando, assim, a sorte é que eu sempre vou, me planejo e chego, com bastante antecedência no local. E eu estava lá, eu não estava na cidade vizinha que eu pudesse pedir para alguém me trazer. Não, São Eu Paulo, estava em né, São trânsito Paulo, caótico. entrada, né, nas marginais, mas estava no meio, né, no miolo lá de São Paulo. E aí aí eu comecei a pensar, bom, meus amigos músicos aqui de São Paulo. Aí eu fiz aquela ativação da rede, e aí um trouxe o violão, outro trouxe a parte da caixa de som, o outro trouxe o microfone, porque o da caixa de som estava sem microfone, enfim. Veio uma Cada um levou o galera, que tinha sobrando ali. levou lá, e aí eu consegui ter o equipamento completo e fazer. E, assim, nesse dia, o pessoal de lá nem ficou Nem ficou sabendo, sabendo. porque eu fiquei lá no estacionamento, resolvendo as coisas Ô e Cris, mas esperando. violão se empresta? Violão, às vezes você empresta. E Você tá pode tudo bem? emprestar. É isso. Tá tudo bem. Quem me emprestou era bem próximo. Eu que não toco nem campainha, meu filho, pra mim eu acho que, assim, o Mas, violão do cara tá o violão, assim, muitas pessoas não emprestam os equipamentos. não gosta que desafina, que não sei o quê, né. Nesse caso, a pessoa era muito próxima e eu usei o equipamento, usei o violão, terminou de tocar, ele já estava ali de novo, já pegou o violão porque ele também ia usar depois. Nossa, você ficou E, esperando. e aí depois eu saí de lá devolvendo o equipamento, Eternamente grato. eternamente grato. Aconteceu tudo, como teve a distância, né? A única coisa que o pessoal falou, pô, você demorou um pouquinho para chegar para montar as coisas, né? É, Eu mas falei, tudo ai, bem. desculpa. Daí eu montei tudo Trânsito. certinho, a gente montou tudo certinho. E, Eu não sabia enfim. que instrumento pessoal A maioria não, não se tem uma empresta. parte de música que não se É, incomoda, tanto é que quando a mas tem gente uma pega a banda, parte, né, banda assim, é, cada um traz o seu instrumento pessoal, tem e a uma parte gente que não monta o empresta, não gosto. esqueleto, que é o rider E técnico tem, que todo mundo usa em comum ali, né. tem algumas coisas que são muito pessoais mesmo, O assim, a gente prato da não. bateria, eu não sabia. Isso, porque assim, cada um tem um jeito de bater, e o prato é uma coisa que é complicada. Dependendo do prato e da forma que um baterista está acostumado a fazer os ataques ali no prato, você pode rachar um prato, entendeu? Amassar, Amassar, rachar. isso. E eu não sabia E é disso, complicado. e eu precisei usar a bateria de uma banda para outra, e o cara falou: "Meu prato ele não vai usar, Daniela". Eu falei: "Espera, mas por que você não entendi a questão do prato". Ele falou: "Não, o prato é pessoal, Dani". Por quê? Porque eu toco uma música mais mansa e eu bato assim. O cara é de rock, vai pá, pá, vai acabar com o meu prato.
E eu não tinha atinado para isso até então. É vivência de trabalho e aprendizado, né? Então, aí eu comecei a prestar atenção que o cara da bateria chega com Sim. uma mochilinha, com uns Que pratinhos. tem as coisas. Muitas vezes Uma mochilona, na verdade, que vem um monte de prato às dentro da vezes bateria que ele eles levam monta na também a hora. caixa. A caixa da bateria, que é aquele que a gente toca, fica É, perto do prato ali, também é pessoal. nunca vi isso. Também é Que pessoal. faz um tss, tss, tss A ali. caixa é aquele que faz o tá, tá, Ah, tá, ah. aqui, né? As outras peças, muitas vezes, não tem tanto problema, mas aqui a caixa também. A caixa é uma caixa, às vezes, muitas vezes especial, com uma pele, a pele que vai em cima, né? Ah. Toda diferenciada e tudo mais. E dependendo de quem tá tocando, danifica. É, porque Então, depende da música que é você tá pessoal. tocando, é mais bruto ou é mais suave. E Uhum. pode, né, É danificar o bem equipamento. pessoal, então é uma parte que normalmente a gente às vezes faz os eventos que tem várias atrações. Então, normalmente, assim, até o indicado para fazer isso aí é você ter o equipamento básico, o esqueleto, né? Tipo bumbo surdo e o tom-tom, que são aquelas partes de tambores, né? As E aquele redondinhas ali. maiorzão que É. fica embaixo, de locação. E aí bateristas com suas mochilinhas, com os pratos, É, suas eu coisas, achei. chegando depois É. para colocar ali essa outra parte que é realmente pessoal. É que nem baqueta e essas outras partes também são assim. Instrumento de música também normalmente sempre pessoal. Então, quando a gente faz esses eventos com mais bandas, tem um amplificador já comum para todo mundo, só que cada um traz a sua pedaleira, o seu instrumento, e assim que Por isso que funciona. tem a troca de palco e demora às vezes um pouquinho, que às vezes as noivas não entendem, né? Então, Sim, 4 bandas. Meu, precisa às vezes de meia hora, 40 minutos para trocar uma é, banda e outra. Por quê? Desmonta os trecos, monta os outros trecos. Então, assim, demora um pouquinho. Passa fio, tira a pedaleira, destarracha o prato. Então, assim, a noiva às vezes, nossa, é. não deu tempo. Eu falei, então, vocês estão contratando muita coisa para pouca festa. Precisa Daí não ter, tem né? jeito, Porque eu tenho que ter um gap de troca de palco, senão não dá certo. não Não dá dá certo. tempo. Você sabe que você falou essa história de banda e tudo mais, de palco? Eu lembrei que teve uma noiva que ela cantou no palco. Arrebentou, parecia vocalista de banda, de Hã. noiva cantando. Uau! Mandava muito bem. Só que uma hora ela chegou e deu um moche. Ela Pulou? chegou do nada, ela chegou, sei lá que ela falou com o pessoal, ela chegou e pulou. E eu olhei aquele, não, né? Câmera Aquela lenta. câmera lenta. Mas a galera, não sei se estava acostumada, pegou a noiva, ela caiu e continuou pulando lá embaixo. Eu Assim. tenho pânico desse negócio de subir noivo em Meu... cadeira, Isso, tem as né? cadeiras, Que todas as cadeiras tem. também. Normalmente Mas essa pulou. é festa A gente estava em, judaica, a né? gente estava em Casamento Jundiaí. casamento judeu. A gente estava em Jundiaí e ela pulou. Chama moche Acreditei. isso? Eu não Moche. sabia. Ela deu um moche. E o que Pulou. faz? Galera, junta aí que eu vou pular. Tem que avisar, né? Então, ela fez, eu não percebi o que ela fez, mas a galera segurou ela lá embaixo. E ela pulou. Mas Corajosa. essa história que você falou da cadeira, assim, e parece que o noivo vai cair a qualquer momento dali, ou a noiva, né? Gente, a Realmente cadeira dá um de medo, né? locação, às vezes, é um pouco mole. É, Tem algumas, né? Porque vai e volta no caminhão, vai e volta no caminhão, não sei o quê. é. Aí fica um noivo mais cheinho, numa cadeirinha, com os pezinhos né, magrinho, E o pessoal... e o pessoal fazendo assim. E o noivo aqui, ó. E às vezes já tá num certo ponto da festa que o Que tá pessoal todo já... mundo bêbado, que ninguém tem noção de nada. Meu Eu não Deus. fico perto porque eu sei que eu não vou conseguir ajudar em nada, mas eu falo, segurança, fica ali. Dando uma pageada. Sim. Porque senão, se cai, pode machucar. Gente, eu tive um noivo que machucou. Prometeu. Então, Esse negócio de não vá pro Rio de Janeiro, não jogue bola, não tome sol, essas coisas. Ele, um dia antes do casamento, ele tava no quarto escuro, levantou pra tomar água. Só que ele tava dormindo na fazenda já. Não era o quarto dele, não tava acostumado. putz. Tropeçou no quarto, porque a gente tem esse negócio, né, do nosso quarto de madrugada, você sabe onde tá Você tudo. nem acende a luz, já vai. Você desvia e vai, tá acostumado. No quarto da fazenda, ele achou que tava na casa dele, foi lá, deu um bico no canto da cama, bateu a canela, caiu de cara na quina Nossa Senhora. não pode falar criado mudo agora mais, é outra coisa. Como é que chama aquilo? Assistente, Mesinha de canto. Assistente de mesa É, de assistente. mesa- Mesa assistente. Mesa assistente de cama. De cama. Que daí ele deu com a testa. Aqui, ó. No dia seguinte, ele tava com um talho aqui na testa, inchado, que não tinha base que cobrisse ali. Não tem o que fazer, né?
E daí foi motivo de piada, demos risada, tudo, mas a noiva queria matar ele, entendeu? Uhum. Como você faz isso? Então acontece isso. Mas isso são histórias boas pra contar, graças a Deus. Eu falei, viu, vai ficar no álbum o resto da vida esse talho na sua testa aí, pra você contar pros seus filhos. É isso que vai ser. Sim, com Né? certeza. E tem milhões de situações assim, daquela dos tombos, né? Na frente do palco. Muitos. Noivo, convidado. Às vezes. Nossa, tem uma história que eu lembrei aqui que é da minha família, que a gente, na hora de jogar o buquê, Dá sempre videocassetada. um tio doidão, ele mergulhou, derrubou as meninas e pegou. E daí? Você Não, tira da mão dele e joga de tira da novo, mão e né? joga de novo, né? Mas rolou um Por stress. que tem ficou isso? muito bravo, não sei. Por que os homens entram fazendo graça, que não tem graça, Nossa. na hora do buquê, e as Uhum. mulheres estão entrando, quando o noivo joga caixa de uísque, não sei o quê, tem um monte de mulher ali, gente, é uma brincadeira. Então é uma brincadeira, o buquê para solteiras e os solteiros, tudo bem, mas que sempre entra o tiozão casado. Nada a ver Pra com fazer a graça? história. E na hora do uísque, é só pros meninos, pra ter aquele zum, porque é perigoso, inclusive. Então. Eu peço pra banda, né, anunciar, olha, gente, deixa o copo de lado, não é pra ficar na pista com verdade. copo de vidro, porque dá uma tacada no copo, no rosto de alguém, corta, é perigosíssimo, né? Então, e a história de buquê também, né? Às vezes a noiva joga e cai no meio de 5, e aí fica Uma um pedacinho. bateção, é uma bateção. Não, vai um pedacinho de buquê pra cada lado. Não, e às vezes a gente tem que Né? dividir, Tem que porque dividir, dá né? bronca, dá briga. É muito engraçado. Porque assim. diz que funciona mesmo esse negócio de buquê. Diz que funciona. Diz que funciona. Eu já fiz alguns casamentos de buquê. Não, e eu tenho uma noiva que ela falou, Daniela, eu peguei 5 buquês. Então agora é a minha vez. É a minha vez. Falei, tá muito certo. bem, parabéns. Deu certo. Deu Demorou certo. um pouquinho mais, Santo Antônio ali, mas foi. Rolou, né? Mas foi. É isso mesmo. Bom, Cris, eu quero agradecer a sua presença, meu Obrigado. amigo. Obrigado por você ter vindo. Ele Eu tá me que enrolando agradeço. faz tempo, Demorou um pouquinho, né? Mas deu certo. Ainda bem. porque todo mundo sabe que ele é calmo, e ele falou, Dani, eu tô num ritmo de trabalho intenso e preciso lembrar das histórias. Sim. Porque eu acho legal, eu não fico sabendo das histórias antecipadamente, mas eu fico sabendo de alguns tópicos, pra justamente a gente puxar e não esquecer de contar nada, né? Na hora que a gente acaba lembrando de coisas, Muito né? mais! Você vai viu que que, né? legal que é? É. Porque daí a gente seleciona 2, 3 tópicos ali, lembrei, mas depois E vai vai desenvolvendo, puxando que vai. Mas Bom, muito semana legal, que vem adorei. você tá no ar. Adorei, Obrigada. obrigado. Obrigada Obrigado, de adorei mesmo. verdade. Parabéns. Aguardem. Não, nós estamos fazendo sucesso e tá todo mundo gostando, graças a Deus, porque essas histórias só de bastidor, os noivos não ficam sabendo, Ninguém os convidados fica ficam sabendo, sabendo no né? dia. Só quem Então tá a gente lá. conta mesmo no podcast para as pessoas saberem que nem tudo é perfeito no backstage, mas a gente faz ficar perfeito na festa, não Sim. tira o brilho da festa de jeito nenhum, porque a gente dá o nosso melhor para acontecer, né? É verdade. É isso É aí. isso aí. Então, gente, ó, obrigada. Até a Valeu, próxima. gente. Semana que vem o Até. Crico tá no ar. Beijo.